Minardi e o Luca Badoer a 20ª. Principalmente pela 14ª posição do Gene, uma posição que não é costumeiramente ocupada pela Minardi, que está sempre ali nas últimas colocações, brigando para fugir da última fila. É um duelo, se tem lá em cima o duelo entre McLaren e Ferrari pela pole, pela liderança do campeonato, pelo título mundial. Lá embaixo a briga entre Arrows e Minardi normalmente, para ver quem escapa da última fila. Parece que o fim de semana é bom para a Minardi, pelo menos no treino deste sábado, no treino livre, ficou na 14ª posição o espanhol Marc Gene, com o italiano Luca Badoer marcando a 20ª posição. E é ele que está abrindo a volta. Falando nos treinos deste sábado, nós tivemos Damon Hill, da Jordan, com o tempo de 1:43.918, sendo o mais rápido. Damon Hill foi o único piloto que conseguiu andar na casa de 1:43 desse veloz circuito de Hockenheim. O motor Mugen Honda empurrando bastante o carro da Jordan. Os motores, a saúde dos motores é importantíssima para este grande prêmio. Nós tivemos então Damon Hill em primeiro nesse treino de sábado, o treino livre, com Mika Häkkinen em segundo. Marca 1:45.627. O Gene, ele chegou a marcar 1:45.651 no treino de hoje, então ele já está andando mais rápido. Pode pintar aí, então voltas mais rápidas poderão acontecer. E todos os detalhes sendo mostrados nesse balé da condução, da pilotagem do Marc Gene. Olha como vai tocando a zebra, o carro sai do chão, é uma imagem sempre muito bonita, essas imagens fantásticas que a Fórmula 1 proporciona aos apaixonados pelo automobilismo. Esse é o chefe do Damon Hill e do Frentzen, o Ed Jordan, satisfeito com o rendimento da equipe por enquanto. A primeira posição para o Damon Hill, o Frentzen foi o 4º colocado no treino livre. Tivemos Hill, Häkkinen, Rubens Barrichello numa ótima terceira posição, com o Frentzen em 4º. Bem também o Pedro Paulo Diniz, que marcou a 16ª posição, mas ficou à frente do Jean Alesi, que foi o 18º. E aí, trocando os segredos, o Mika Häkkinen com o Adrian Newey, o projetista da equipe. São segredos importantes, conversa ao pé do ouvido entre o Mika Häkkinen e o seu engenheiro, o homem que desenha o carro da McLaren, que desenhou o carro vitorioso da Williams, grande estrela da Fórmula 1. E aí a diferença no estilo, muito mais descontraído, sorrindo, sem conversar no pé do ouvido, batendo no ombro, o Ed Irvine. O irlandês Ed Irvine, o finlandês Mika Häkkinen, são as duas estrelas do final de semana, as duas estrelas da temporada, brigando pelo título mundial. Tem uma aparência, Reginaldo, um pouco mais sisuda, um pouco menos tranquila o Mika Häkkinen, mas aí é menos por pressão, porque o ano passado ele enfrentou pressão com o Schumacher, ele foi campeão, é mais por estilo, né? O Irvine tem aquele estilão mesmo despojado, tá sempre na brincadeira, sempre tirando uma onda com alguém, e o Häkkinen é um finlandês mais bem comportado. Sem dúvida, Kleber, a pressão de quem enfrenta um Schumacher é normalmente muito maior do que quem enfrenta um Irvine. Essa diferença toda a McLaren sente. Mas o Häkkinen é uma pessoa assim sempre muito tensa. Ele mesmo nos momentos das grandes vitórias, você não vê ele normalmente sorrindo, ele descontraído. Ele é normalmente assim. O Irvine, ao contrário, é aquela coisa, é aquela irreverência. Ficou muito caracterizada essa irreverência no final da última corrida na Áustria, quando perguntaram ao Irvine por que o motor do carro dele soltava uma fumacinha no final, e ele falou que provavelmente a fumaça vinha do cérebro dele, de tanto que ele pensou para planejar aquele final de corrida e não deixar o Coulthard chegar. Então esse é o Irvine, esse é o Häkkinen. Agora na pista, vamos ver quem se dá melhor hoje. É a vez de Alessandro Zanardi, o piloto da Williams, o italiano da Williams, já faz um tempo abaixo do tempo do Gene. Não é uma comparação que possa demonstrar qualquer força mais significativa da Williams, afinal de contas a comparação é com a Minardi, mas vem aí o Zanardi, que está tentando fazer alguma coisa na temporada, não conseguiu ainda nenhum grande resultado. Na sexta-feira e no sábado as posições da Williams: o Zanardi foi o 12º na sexta-feira e o Ralf Schumacher o 13º. Neste sábado foi o 11º o Ralf Schumacher e o 15º o Alessandro Zanardi. A Williams, que vive uma fase de remodelação, reestruturação, é uma equipe super vitoriosa, com toda a condição de voltar a brilhar na Fórmula 1, e o ano que vem, a partir da temporada do ano 2000, vem completamente modificada, com os motores da BMW, uma equipe
uma fábrica alemã como é a Mercedes, a fábrica da McLaren, e fica toda essa expectativa, porque a BMW não vai voltar para a Fórmula 1 para perder da Mercedes. A competição vai ser boa. A BMW que já faturou um título mundial com o Nelson Piquet, quando o Piquet pilotava a Brava em 1983 e o carro era empurrado por um motor da BMW. O Zanardi vai completar a sua volta. Vamos ver como o italiano consegue fechar essa primeira volta rápida dele no treino que está definindo o grid. Faz 544 milésimos acima do tempo do Marc Gene. 1:46.171. Quer dizer, ele conseguiu ganhar um espaço na primeira parcial e depois perdeu. Aí o Panis dando uma travada no pneu dianteiro direito. O Panis que vai andando bem com a Jordan, com a equipe Prost. A Prost vai andando bem nesse final de semana. A Prost foi a 5ª colocada com o mesmo Olivier Panis no treino livre deste sábado. Dizem que nem o Alain Prost estava acreditando no ótimo rendimento do carro. Ontem, no treino livre de ontem, foi a vez do Jarno Trulli brilhar. O italiano da Prost fez a primeira posição no treino livre de sexta-feira. Muita gente desconsidera o treino livre de sexta, argumentando, enquanto o Panis faz aí com -1,106 a primeira posição, muitos argumentam que o treino de sexta é utilizado pelas grandes equipes para acertar o carro do final de semana, o carro da corrida. Mas de toda maneira, a Prost, que não vem andando bem, fazer uma primeira colocação com o Trulli na sexta-feira. O Panis foi o 6º. No treino desse sábado, 5º colocado o Olivier Panis e 8º o Jarno Trulli, pode estar significando que nessa segunda metade do campeonato a Prost resolva aparecer, resolva fazer alguma coisa mais interessante na temporada, Reginaldo. É provável, Kleber, até o que a gente espera. A Prost, que é uma das grandes decepções do ano, tem apenas 2 pontos conquistados em 9 corridas, um carro que não fez praticamente nada em 99, e justamente no momento em que se anuncia, ou pelo menos se comenta nos bastidores, principalmente na França, que a Peugeot, que são os motores que equipam os carros da Prost, que a Peugeot estaria se retirando da Fórmula 1 no final do ano, talvez até em função, olha aí, olha como o piloto tem que sacrificar o carro jogando realmente contra as chicanes, contra as zebras na chicane para conseguir um tempo, e mostra também que o Zanardi realmente ainda não se encontrou na Fórmula 1. Mas enfim, o que pode estar revelando isso é que o carro da Prost, que não fez nada de bom aí no ano, pode revelando que ele pelo menos tem uma boa aerodinâmica aí, porque é uma pista em que o que vale mesmo é a aerodinâmica, todo mundo tira a asa total e o que vale é andar em reta. E a Prost também vive negociações importantes neste fim de semana aqui em Hockenheim. O Alain Prost esteve conversando com dirigentes da Supertec. Já no caso de uma saída da Peugeot, ele teria um motor Supertec para correr no ano que vem. Não é um motor de primeira linha, mas aí ele teria pelo menos no ano que vem para negociar com uma grande empresa para ter um motor melhor para o ano 2001. Reginaldo Leme e Pedro Bassan trazendo todas as informações de Hockenheim, na Alemanha, em mais um fim de semana de Fórmula 1. O Wurz está na pista, o austríaco Wurz passando acima do tempo do Panis. O Panis, por enquanto, é o primeiro colocado. A Prost, que tem apenas 2 pontos no Campeonato Mundial de Construtores, um 6º lugar conquistado no Brasil, o outro 6º lugar na Espanha, uma vez com cada um dos seus 2 pilotos, com o Trulli e com o Panis, 1 pontinho para cada um, 2 no Mundial de Construtores é pouco para a equipe do tetracampeão mundial, Alain Prost, um ex-piloto que chega à condição de dono de equipe com intenções de ganhar campeonatos. Faz a segunda colocação o Wurz, faz um tempo muito acima do tempo do Panis, 7 décimos. Aí o Fisichella já vem andando 2 milésimos abaixo do tempo, nessa marca de 1:17.823, nessa segunda intermediária. Se o Wurz ficou 7 acima, o Panis, o italiano, companheiro do Wurz na Benetton, vem tentando marcar a primeira posição. 1:44.521, o tempo a ser batido. O Fisichella vai para completar a sua volta. Já está rasgando na reta, vai cruzar, 1:44.756. Só 235 milésimos acima do tempo do Panis, mas a primeira colocação ainda continua com o francês da Prost. Agora o Fisichella na segunda colocação. Aí está o Wurz na terceira, os 2 carros da Benetton. Depois Gene, Zanardi e Badoer. 2 Minardis, uma Williams, 2 Benettons e um carro da Prost, marcando essas 6 primeiras posições. E agora é a vez
do líder do campeonato mundial, Mika Häkkinen. Enquanto você vê aí a manobra do Fisichella, a imagem bem fechada, mostrando para você no detalhe. E agora vem o Mika Häkkinen. Benetton, que pode ser casa nova de Pedro Paulo Diniz no ano que vem, Reginaldo? É um dos comentários de bastidores aí. Tem negociação, tem conversa, né? Mas essa é a época de conversas. Se ele tiver que ficar na Sauber também, está satisfeito onde está. É uma equipe que tem um motor Ferrari e que o trata muito bem. Aliás, o Diniz vem fazendo uma grande temporada. Conseguiu nas últimas 4 corridas marcar um ponto em cada uma delas nas últimas 3. Quer dizer, em 3 corridas seguidas, em 3 corridas, em 4 ele marcou pontos, 2 delas seguidas. E é um piloto, assim, bastante conceituado e que, aliás, nesse fim de semana também andou mais do que o seu companheiro de equipe, Alesi, em todos os treinos. Mas, sem dúvida, agora que a gente começou, quando entrou o primeiro McLaren na pista aí, que foi o do Häkkinen, é que a gente vai poder observar direitinho o tempo, que pode ser o tempo da pole, porque até agora a melhor volta feita pela manhã foi do Damon Hill, 1:43:9. O Panis virou 1:44:5. Há uma diferença muito grande de temperatura. É claro que agora está muito mais alto do que no treino pela manhã. Mas ainda assim a previsão é de uma pole aí em torno de 43 baixo ou 42 alto, tipo 42.9, 42.8. Vamos observar principalmente o tempo do Häkkinen nessa primeira volta. 1:44:3, o tempo do Trulli. O Trulli que consegue tomar a primeira posição do Olivier Panis, mostrando que a Prost vem para brigar aí pelas primeiras posições no grid. Agora é o Häkkinen que está abrindo a volta. Então essa é a realidade do treino. Essa é a hora da gente sentir como é que vai ser a briga pela pole position. Qual é a real situação para conquistar a pole. Vamos ver essa primeira parcial. 21.639 passou o Trulli, 21.153. Já quase meio segundo mais rápido o Mika Häkkinen. Quase meio segundo mais rápido. Está com 44 baixo o Trulli. Então pode chegar até a casa de 1:43 o Häkkinen. Hoje, no treino livre, Häkkinen andou em 1:44 cravado. Só andou na casa de 1:43, mas 1:43 bem alto, 1:43:9, o Damon Hill. Vamos o Mika Häkkinen. Ele vai para o segundo trecho, o segundo terço da corrida. A velocidade dele chegou a 343.9, agora ele passa a 348.4. Já passa mais veloz nesse momento o Mika Häkkinen. Bem rápido o finlandês, tentando já registrar um bom tempo. Saiu antes do Irvine. Conquista um tempo bom, joga a pressão para o lado da equipe italiana, para o lado do piloto irlandês. 1:16.601, já está 1 segundo mais rápido o Trulli. Então ele vem aí realmente para casa de 1:43 baixo para fazer este tempo que pode ser o tempo da pole position. Mika Häkkinen de 7 poles na temporada, só deixou escapar 2. Uma para o Michael Schumacher, outra para o Rubens Barrichello. Em todas as outras 7 provas, ele conquistou a pole position. 1:43.093. A possibilidade de chegar na casa de 1:42, 1:42 mais alto, é grande no treino. Foi uma grande primeira volta, uma ótima primeira volta do Mika Häkkinen. Joga a briga pro outro lado, o Irvine que tem que se virar. Foi uma bela volta do Mika Häkkinen na primeira tentativa dele, Reginaldo, quando tem carro da Stewart na pista. Foi uma bela volta, principalmente porque ele teve, se você vê que é a primeira tentativa ainda, e já no 43 baixo, 43 cravado, 43.093, isso significa que realmente a pole vai estar lá por volta de 42.9. Está o Herbert na pista, Kleber, e vale dizer um acontecimento importante no treino de hoje pela manhã. O aerofólio do carro do Herbert é tal a pressão aerodinâmica nessa pista de altíssima velocidade, você viu já o Häkkinen virando a 348, que o aerofólio do carro do Herbert se partiu ao meio, no meio mesmo, dividiu ali no meio, como se uma linha traçada do bico até a traseira do carro dividisse o carro no meio, dividiu o aerofólio no meio, sozinho, só pela pressão aerodinâmica. Ele acabou batendo dos dois lados e agora o Barrichello que já vai encerrar a volta. Foi um acidente perigoso e preocupante. Barrichello vai completar a sua volta, 1:43.093 o tempo do Häkkinen. Veio o Barrichello para fazer uma
volta aí na casa de 1:44.508. 1:44.508, 1,4 acima da McLaren. Veja a diferença do carro da McLaren para os outros carros da Fórmula 1. Tem Jordan na pista, tem Ferrari na pista, são adversários também fortes da McLaren. A Ferrari está com o Mika Salo, o finlandês Mika Salo, o substituto de Michael Schumacher. Ele estreou na Ferrari na semana passada, andando na Áustria, não foi lá muito bem. Vamos ver como se comporta o Mika Salo agora, passando aí a 346,8 na velocidade neste trecho da pista, passando mais lento do que o Mika Häkkinen. O Barrichello marcou a terceira posição, o Herbert marcou a 9ª posição. A Stewart está completando mais uma volta com o Herbert. Vamos ver o comportamento do Herbert, é sempre bom a comparação. Agora, melhor, ó, 8ª posição. Mas veja, 2,3 acima da McLaren. Essa pista de alta velocidade exige, além de um bom motor, exige um grande equilíbrio do carro. E aí é difícil bater a McLaren. Mika Salo vai completar a sua volta. É importante o registro do Salo, até para uma análise da equipe. 1:44.139 faz o segundo lugar o Mika Salo. Mas continuando aí 1 segundo acima. Vai ser difícil alguém andar para brigar com o Mika Häkkinen. A esperança é o Irvine e o próprio David Coulthard. David Coulthard com o farol um pouco baixo depois do acidente. Aí as atenções para o Ed Irvine. Ele precisa fazer o tempo. Vai para a pista Ed Irvine. A classificação. Häkkinen 1:43.093. 1 segundo e 46 milésimos acima do tempo do Häkkinen e o Mika Salo. Depois Trulli na terceira posição e o Barrichello na 4ª colocação. Algumas imagens do Mika Salo é sempre nesse trecho onde eles fazem esse S, essa chicane, e o carro sai mesmo da pista, toca a zebra, usando tudo que tem direito cada piloto. Bom, a diferença, Reginaldo, tá grande. 1 segundo a mais é uma grande diferença. O Coulthard vai mostrar agora se a McLaren tá realmente essa bala, como tá mostrando que tá, ó, só passou 92 milésimos acima do Häkkinen. Vai ser muito suor pro Ed Irvine conseguir alguma coisa. Vai ter que andar bastante para brigar, para não ficar com aquela má impressão que ficou lá na Áustria, quando também a Ferrari, apesar da terceira posição no grid, andou 1 segundo atrás da McLaren, o que nem sempre significa vitória na prova. Aí, fechou o Coulthard 1:43.288, Kleber, aquilo que realmente se esperava. Ele está 1/10 acima do Häkkinen, mas demonstrando claramente que a pole vai baixar de 43. Agora, é claro que o vácuo que existe aí entre as duas McLaren, e agora é o Hill, não é mais nem o Salo. O Damon Hill virou 44 cravado, é o terceiro colocado, mas ainda é grande. Você vê que entre o Häkkinen entre a pole e o terceiro tempo, que é o primeiro adversário da McLaren, que é o Damon Hill, é 1 segundo ainda. Então, isso, a gente costuma dizer que nesse segundo aí cabem 5 ou 6 carros ainda, se os pilotos de equipes mais fortes realmente acelerarem mais. E principalmente até o Frentzen, que é da casa e que tem um carro igual ao Damon Hill. O próprio Salo teria que acelerar mais. Enfim, adversários aí que ainda podem vir para competir. O Frentzen vai completar a sua volta. Frentzen vai marcar o seu tempo. É o alemão da Jordan, passando também mais lento nesse ponto do circuito do que o Mika Häkkinen. O Damon Hill fez a terceira posição. O Frentzen marca aí 257 milésimos, vai para brigar também por uma boa posição. Por enquanto tem a terceira posição o companheiro dele, o Damon Hill. Chega a informação que o Coulthard na pista deu uma escapada, não fez volta das mais limpas nessa primeira tentativa do Coulthard. 1:43.093, o bom tempo do Mika Häkkinen. Vem o Frentzen para completar. 1:43.448, faz a terceira posição.
mas agora entra num limite, numa diferença muito mais aceitável, uma diferença de 355 milésimos, não aquela coisa de mais de 1 segundo. E aí vem o Hakkinen, e aí vinha o Irvine para brigar com o Hakkinen. Acelerou demais e não segurou o carro, foi passear na grama. Já complicou a vida dele na volta totalmente. Mas olha como está a pressão para cima dele. Vai ter que parar no box agora, vai ter que dar uma arrumada no carro, ver o quanto a coisa se complicou. Hakkinen, Coulthard, Frentzen, Rio, Salo, Panis são os 6 primeiros colocados. Os 2 carros da McLaren, 2 carros da Jordan, uma Ferrari, um carro da Prost. E o outro já aparece aí na 7ª posição. O Barrichello caiu para a 8ª colocação, com Fisichella, Wurz, Villeneuve e Gene, completando os 12 primeiros. Diniz é o 13º, Herbert o 14º, Zonta na 15ª posição. Depois Zanardi, Badoer, De La Rosa. Vão aparecendo aí Alesi e Jacques Villeneuve. Rapidamente a Ferrari recolhe o carro do Irvine. Nesse momento em que ele trava o pneu direito da frente, não faz a curva, passa direto, vai embora. Passeou na brita e conseguiu voltar. É da brita para a grama, da grama para a pista, e o Ed Irvine vai para o box. Quer dizer, é um começo ruim para o Ed Irvine. Começo ruim, Reginaldo Leme, para o Ed Irvine. Você está vendo aí por todos os ângulos a escapada. E não se pode acreditar apenas a pressão. O erro do piloto, claro, pode acontecer. Mas, afinal de contas, ele tem um tempo ali, aquele momento em que o Coulthard também escapava e dava uma passeadinha na grama. Tá boa a briga, tá boa a briga. É o Irvine tentando, o Coulthard se virando, querendo recuperar de novo a moral, e o Hakkinen na tranquilidade. É para dar trabalho para a Ferrari e o Irvine nessa primeira volta dele. É uma briga que vale campeonato. O Irvine com isso já perdeu 2 voltas no treino. Faltam 35 minutos de treino. Essa é a hora que sofre a pressão, porque ele tem que ir lá dar uma acertada no carro. Quem sabe até vai com o carro reserva, porque você viu que foi uma saidinha, mas uma saidinha que o carro passa pela brita, pela grama, seja qual for a superfície, ele vai saltando e aquilo vai afetando o chão do carro, né? A parte inferior do carro ali. Ela tem que examinar, ver se realmente não ficou nenhum problema. Enfim, de qualquer forma, ele perdeu 2 voltas. Ele vai ter que fazer, depois de rever o que aconteceu no carro, fazer uma nova volta de aquecimento e aí tentar, porque de qualquer forma ele não tem volta nenhuma. Isso quando acontece na 2ª ou 3ª tentativa de piloto, tudo bem, mas aconteceu logo na primeira. O importante é que, por enquanto, ele está longe ali do Hakkinen, do Coulthard e as 2 McLaren na primeira fila. É interessante que o Irvine é um piloto muito tranquilo, cabeça fria, que não demonstra ceder muitas pressões de um momento como esse no treino. Já o Hakkinen confessou que não gosta de treinar, não gosta dos treinos assim de classificação, porque sente muita pressão e prefere mais a corrida. São os estilos de cada um deles. O Alesi está tentando melhorar um pouco aí o seu tempo, está atrás do Pedro Paulo Diniz. O Jean Alesi com a Sauber. Essa é a 2ª intermediária, a 2ª parcial em relação ao tempo do Mika Hakkinen. A briga dele não é com o Mika Hakkinen, mas sim com os pilotos que ficam ali no meio do grid, tentando uma posição no grid, buscando ali figurar pelo menos entre os 10 primeiros. Não tem conseguido isso. Costumeiramente a Sauber, ele passa 3,7 acima do Mika Hakkinen. Vai perdendo tempo em relação ao Hakkinen. Vamos ver como ele completa a volta na briga ali pela 11ª, 12ª posição. Posição que está ocupando, por exemplo, o Pedro Paulo Diniz. E o Hakkinen tranquilo lá na pole. O Alesi nem completa a volta. Resolve levar a Sauber para o box, o Jean Alesi. Faltando 33 minutos para o final do treino. Treino que está tendo o domínio da McLaren, Reginaldo. Kleber, só informação aqui do box da Stewart. Rubinho já na pista e ele acredita que pode melhorar bastante o tempo dele.
na volta boa que ele fez anteriormente, ele acabou cometendo um pequeno erro ali na parte do estádio, na parte mais lenta do circuito, por isso o Rubinho acha que pode melhorar bem. Sem dúvida, a volta que o Rubinho fez na sua primeira tentativa não foi nada boa em relação ao que a gente pode fazer na comparação com os outros pilotos. Por exemplo, o Frentzen, ele virou pela manhã um tempo e virou agora 7 décimos abaixo. O Salo, 7 décimos abaixo. O Hakkinen, 1 segundo abaixo. O Damon Hill, que mesmo não indo tão bem quanto foi pela manhã, virou igual, um tempo ali mais ou menos igual, uma diferença de centésimos. O Coulthard melhorou 1,3 e o Barrichello ao contrário, não melhorou, quer dizer, ele virou 1,44,5 e tinha virado 1,44,1. Teoricamente, ele tinha que virar aí o Barrichello na casa de 43, 43,6. E é o que se espera agora, ou com certeza é o que ele espera agora nessa nova tentativa. O Barrichello daqui a pouco, então, vai completar sua volta. O David Coulthard se prepara também para voltar para a pista. O Fisichella está na sua volta. É a segunda saída do Fisichella dos boxes. Fisichella vai tentando deixar a Benetton ali bem colocada. Agora a velocidade mais alta atingida nesse trecho é a do Ed Irvine. Você viu, ele conseguiu passar por aquele trecho da pista onde se mede a velocidade mais rapidamente, mais veloz do que o Mika Hakkinen. 1,16,6 o tempo dessa parcial do Hakkinen, passa com 1,17,540 o Fisichella, sempre ali na casa de 1 segundo, tirando aí os carros da Jordan e o próprio Coulthard, o companheiro do Hakkinen, todos os outros andando acima de 1 segundo na comparação com o Mika Hakkinen. Faz a curva para levar até a reta dos boxes o Fisichella, vai completar a sua volta o italiano com a Benetton. 1,44,338, oitava posição, 1,245 acima do tempo do Hakkinen. O Hakkinen que foi também pole position no Grande Prêmio da Alemanha do ano passado, ele marcou 1,41,838, uma média de 241 km por hora. Para você ver a velocidade desse circuito. Mas existem diferenças no regulamento, inclusive nos pneus. Você estava vendo ali no detalhe, aquele pneu dianteiro tem 4 ranhuras, o ano passado eram só 3, e isso favorecia um aumento de velocidade. Essa 4ª ranhura no pneu foi exatamente colocada para que os carros diminuíssem a velocidade. Às vezes resolve, às vezes não, mas de toda maneira, numa pista como essa, tira alguns segundos do tempo do ano passado do Mika Hakkinen, o pole position, por enquanto também repetindo a pole neste Grande Prêmio de 1999, ele está aí analisando os dados, conversando com todo mundo, alguns carros, o carro sendo preparado, detalhes nos outros carros da equipe. O Hakkinen está no dele, tem o carro reserva, o Coulthard vem daqui a pouco, é todo o trabalho da McLaren. O Coulthard vai já colocar o volante, deve sair novamente, todo o trabalho dessa equipe forte, que vai brigando pelo bicampeonato mundial de pilotos e que vai tentando também tirar a primeira posição da equipe Ferrari no Mundial de Construtores. O Barrichello marcou a 5ª posição, 1,44,1, e ele está aí com uma segunda volta rápida. Vamos ver se o Barrichello consegue fazer alguma coisa na segunda tentativa. Não tem sido assim, mas a 5ª posição já é um tempo bem melhor do Barrichello. Aí a imagem do Rubinho indo para mais uma volta. Por enquanto, o 5º colocado estava lá atrás, nesta segunda tentativa melhorou, veio aqui para a posição que tem sido a posição dele no campeonato, nos grids, nas posições de largada, ele está sempre ali entre os 5, 6 primeiros. Já ocupa a 5ª e vai completar a sua volta, vai tentar uma segunda volta. Resta saber se dá para acelerar até cruzar a linha de chegada e completar a volta, ou se ele resolve ir para o box. Passa a 337 por hora. Nesse trecho em que o Irvine já passou a 350. Está muito mais lento. Esse é o trecho da Floresta no circuito. O circuito da Alemanha, que é dividido nesse trecho da Floresta e o trecho do estádio. O estádio onde ficam as arquibancadas. Imagem do Zanardi. O Zanardi que também está na pista aí. O piloto italiano Alex Zanardi da Williams. São as emoções do treino que vai formar o grid de largada do Grande Prêmio da Alemanha. A corrida acontece às 9 horas da manhã deste domingo e a Globo mostra ao vivo.
Hoje, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto em Zorra Total. Mika Häkkinen está de novo na pista. Mika Salo está abrindo a sua volta. Abriu a volta Mika Salo. Passa também o Irvine. Os dois abriram a volta. Primeiro o Salo, depois o Irvine. A atenção, é claro, fica com o Ed Irvine. Você acompanhou na imagem que o Salo passou e logo em seguida passou o Irvine. E claro que vai todo mundo ficar de olho na volta do Ed Irvine. Essa primeira intermediária é uma intermediária ainda muito próxima do início da volta. 21.1 Häkkinen, 21.4 Irvine. 272 milésimos a diferença. A partir daí, ele sai do estádio, ele vai lá para a floresta, ele vai ter que pisar muito, vai ter que andar bastante para encostar ali no Mika Häkkinen. Qual é a briga do Irvine? É tomar pelo menos a segunda posição do Coulthard. Na pior das hipóteses, a terceira colocação, para largar ali perto dos dois pilotos da McLaren, como ele fez na Áustria. A primeira tentativa do Irvine foi jogada no lixo, porque ele escapou, foi para brita, foi para grama e não conseguiu tempo. Agora ele vem e não vem num ritmo dos mais alucinantes. O Mika Häkkinen também está na pista. O Irvine vai ter registrado agora a sua segunda parcial e veja como ele vai passando. Já mais acima, 397, perdeu um pouco. Ele perdeu um pouco. 202 na primeira, 3 na segunda. O Häkkinen já está acima do tempo dele. O Häkkinen já está abaixo do tempo dele. O Häkkinen já está 34 milésimos mais rápido do que ele próprio. O Irvine vai completar a volta ali. Logo em seguida o Häkkinen. Ou seja, o Irvine está no maior sacrifício, no maior esforço para fazer um tempo ali para brigar pela terceira posição. E atrás dele o Häkkinen já vem voando de novo. Vem para melhorar o seu tempo se mantiver esse ritmo. Agora ele está passando um pouco mais. O Irvine completa a volta, completa na quarta posição. Fica na quarta posição Ed Irvine. Por enquanto, na segunda fila. 43.927 o tempo dele. 1:43.927. Aí estão os primeiros colocados. Ele está 834 milésimos, 8 décimos, quase um segundo. De novo, atrás do Mika Häkkinen. Häkkinen, Coulthard, Frentzen, Irvine, Rio e Barrichello. Depois Salo, Trulli, Panis, Fisichella, Wurz, Zanardi. Zanardi aparecendo ali na 12ª posição. Villeneuve já registrou o tempo, 13º. O Diniz caiu para 15º. O Zonta é o 18º. O Schumacher, o Ralf, está só na 17ª posição. Olha a Prost dando uma passeadinha na grama também. Mas com jeito de que o motor do carro está com problema, está avariado, que não teria sido uma saída por erro do piloto francês. Damon Hill vem para completar a sua volta. O Hill está na 5ª posição. Tem uma briga muito particular ali com o Frentzen e de repente até com o Coulthard. Olha o Damon Hill. 1:44.462. Ele vinha bem. Vinha bem. Dava a impressão de que podia até melhorar a sua posição, mas continua na 5ª colocação o Damon Hill. Atrás do Frentzen. Mas o Hill parece que se recuperou, né, Reginaldo? Depois daquele papo, vou embora, não quero mais. Aí fez uma boa corrida na Inglaterra, já fez o primeiro lugar no treino livre de hoje. Parece que está retomando o gosto pela coisa, pelo menos para se divertir nessas últimas provas de 1999. O Hill é o tipo de piloto, sempre foi, piloto que se anima quando o carro vai bem. Ele viu que a Jordan não estava no repetição do motor do Trulli aí, que quando estourou ele vai para fora da pista, mas a Jordan não estava num bom momento e ele tomando um baile do Frentzen no campeonato todo, inclusive na relação entre os dois, nos treinos, na disputa de treinos oficiais, ele está sempre perdendo do Frentzen esse ano. A diferença está de 8-1 em 9 corridas, em 9 provas de classificação. Essa é a 10ª vez que eles disputam um grid nesse ano. E aí ele desanimou, falou em parar tudo. Chegou em Silverstone, ele conseguiu andar e marcar ponto. Aí a coisa mudou completamente. Ele vem realmente fazendo, ainda não é o Damon Hill combativo, por exemplo, de ter ganho corrida no ano passado. Mas está bem melhor. Ele ganhou uma prova ano passado, a primeira vez que a Jordan venceu uma prova. Damon Hill que teria dito exatamente isso ontem, disse exatamente isso no treino de ontem, não, de hoje cedo, né?
Ele foi mais agressivo do que o Mika Häkkinen, por isso que ele ficou na primeira posição e o Mika Häkkinen na segunda no treino livre. Tá aí na quinta colocação o Rio, o Coulthard está tentando fazer volta. Häkkinen, Coulthard, Frentzen são os 3 primeiros colocados. Olha os 2 carros da Jordan ficando. Um deles ficou parado ali, hein? Um deles ficou parado ali na hora de fazer a curva. Abriu para continuar a volta. Quem vinha atrás abrindo. Tinham 3 pilotos ali, iam entrar numa chicane ali meio apertados. Um deles tira o pé, deixa o outro ir embora. O Frentzen tá aí na sua volta. O Damon Hill tá na quinta posição. O Frentzen é o terceiro. Frentzen vem ainda tentando brigar alguma coisa. O Alesi tá na 19ª posição. O Alesi continua andando atrás do Pedro Paulo Diniz. Isso é muito bom pro Pedro Paulo Diniz, para a autoconfiança do Pedro Paulo Diniz. Não interessa se o Alesi é um veterano, vai parar ou não vai. O Alesi em momento nenhum fala em parar, ao contrário, fala-se que o Alesi pode ir para a Prost o ano que vem. Comentou-se que o Alesi poderia ser o substituto do Schumacher. Olha que queimado de grama aí, rapaz. Teve trabalho fiscal, foi o motor do Trulli que foi para ali. O Trulli saiu quente, hein? Saiu cheio de vontade o Trulli. O rapaz já foi lá rápido para não prejudicar o gramado, afinal de contas, de Hockenheim. O Trulli que tem uma boa história aí na Alemanha, já venceu 3 vezes correndo por outras categorias, por Fórmula 3, aí em Hockenheim. Fez a primeira posição no treino livre de ontem, hoje acabou tendo problemas com o motor, o italiano Jarno Trulli. Aí o Frentzen está na sua volta. Opa, vem o Frentzen 264, abaixo do tempo do Häkkinen. Olha o Frentzen como vem voando. Bem acertado o carro da Jordan. Bem empurrado pelo motor Mugen Honda. Será que o Frentzen tem bala para manter isso aí? Nessa parte final da pista, ele já está no estádio. 1:43,093 o Häkkinen. Olha o Frentzen tentando brigar pela pole. Vai cruzar o Frentzen. 1:43 cravado. 1:43 cravado. 93 milésimos à frente de Mika Häkkinen pro delírio do torcedor alemão. Que volta de Harald Frentzen. E olha o estilo do Ed Jordan. Não, eu sou frio, eu nem vibro. Que volta do Frentzen, Reginaldo. A expressão do Ed Jordan aí era de incredulidade, na verdade. Porque foi de uma hora para outra que o Frentzen resolveu tirar essa volta ali da cartola como um mágico. E isso talvez tenha sido uma lição para o torcedor italiano, que não parecia confiar muito não, nem em Frentzen, nem mesmo em Ralf Schumacher. Até disseram isso aí o repórter Pedro Bassan nas entrevistas, e que o Frentzen e o Ralf não supriam de forma alguma a ausência do Michael Schumacher, que era realmente quem eles queriam ver aqui. Tanto que a torcida maior é pela Ferrari de Irvine, muito maior até do que eles podem torcer por Frentzen e por Ralf Schumacher, outros 2 alemães. Olha o Ed Jordan, olha só. Discretamente comemorou o Ed Jordan. Ed Jordan que tem uma pole position na história da equipe dele, exatamente conquistada pelo Rubens Barrichello na Bélgica. Aquele treino disputado com chuva. O Barrichello aproveitou melhor o momento em que a pista tinha alguma condição e marcou a pole position. Foi a primeira da carreira do Rubinho, ele conquistou outra esse ano com a Stewart. São 2 poles. E aí o Trulli está pegando todos os atalhos possíveis para voltar para o box e ainda tentar alguma coisa, tentar outra volta. O Trulli que está aí bem classificado, até estava bem classificado, agora está tendo que correr sem carro, mostrar também bom preparo físico. E o Mika Häkkinen está com o monitor na frente ali, escondidinho atrás do monitor, mais escondido, mais encolhido ainda está o Ed Irvine, porque de repente apareceu um Harald Frentzen pela frente, e olha como ele vem vibrando, tá aí a mão direita, tá vendo a mão direita dele? Vibrando, curtindo esse momento da pole position. Grande volta do Frentzen. Agora, ele vibrou, né, Kleber? Ele comemorou ali dentro do carro, da mesma forma como o Ed Jordan comemorou ali fora. O simpático roqueiro Ed Jordan, né, que nas horas vagas é dono de equipe de Fórmula 1, mas que gosta mesmo de uma bateria, tocar a bateria e botar o seu grupinho ali para fazer os seus showzinhos. O simpático Ed Jordan. Você falava agora mesmo também de Barrichello,
ele tem ainda uma nova chance, ele que está com 1,44,1 na sexta colocação. E o Trulli, que a gente viu voltando para o boxe, tem realmente uma história muito curiosa, porque ele simplesmente não passou por todos os degraus que passam os outros pilotos. Ele não correu na Fórmula 3000, porque ele foi tirado pelo Flávio Briatore, que na época era diretor geral dessa equipe Benetton, dessa equipe que você vê no vídeo, tirado aqui do Campeonato Alemão de Fórmula 3. E como piloto alemão, ele se deu, aqui no Campeonato Alemão, ele se deu muito bem. Ganhou o campeonato, e só em Hockenheim ele correu 6 vezes e ganhou as 6. Realmente conhece muito bem a pista. Com relação ao Barrichello, que está na pista, ele tem para esse treino de hoje um novo motor série 4 da Ford, motor que equipa os 2 carros da equipe Stewart para esse treino. Um novo motor, novos acertos, mudanças aerodinâmicas e mecânicas no carro da Stewart, tudo para a equipe evoluir, crescer e conseguir manter os bons resultados que vem conquistando até agora no Campeonato Mundial. A Stewart tem a 6ª posição no Mundial de Construtores com 12 pontos, 10 deles conquistados pelo Barrichello, que é o 8º colocado no Campeonato Mundial de Pilotos. 1:43.000, cravadíssimos 1:43, o tempo de Frentzen. Frentzen é o pole position. Frentzen tem uma pole position na carreira, no tempo em que pilotou a Williams, que é uma história curiosíssima essa do Frentzen. Um alemão apareceu na Fórmula 1, na Sauber, foi apontado como uma das grandes revelações, piloto para andar na frente, para ser campeão do mundo, contratado pela Williams. Todo mundo esperava muito do Frentzen. O Frentzen acabou não andando bem na Williams, foi para Jordan, e parece que na Jordan ele reencontrou um pouco de sossego, um pouco de paz, e a partir disso mostrou de novo um bom trabalho na pista. A Jordan, que tem o Ed Jordan, o proprietário, que curte uma bateria, tem um Damon Hill que gosta de uma guitarra, ele deve ficar ouvindo esse sonzinho e se inspira. A Fórmula 1 toda satisfeita com essa recuperação do Frentzen, do Bernie Eccleston, que é o poderoso chefão da categoria. E olha que escapada da Benetton, escapada forte da Benetton. Já trouxe de novo o Fisichella. Foi bem o Fisichella. A asa dianteira do carro é que não gostou da história, mas ele conseguiu trazer. Foi habilidoso. Olha como vai escapando o bico aqui. O spoiler direito da Benetton foi embora. Fisichella deu uma escapada muito forte e teve sangue frio, braço forte e habilidade para trazer de volta, para evitar a batida. Olha como ele foi, escapou aí, ficou só areia. Ele conseguiu trazer e veio embora. Foi bem o Fisichella. Foi mal no erro, mas foi bem na correção. Giancarlo Fisichella, que é um piloto também em quem se aposta muito na Fórmula 1. E aí depois foi deixando o Benetton pelo caminho. Quinta posição para Rubens Barrichello, 1:43.9. Frentzen 1:43.000. Passa o Damon Hill. Olha a diferença do Frentzen para o Hill a essa altura. 1 segundo. Mas fez alguma mágica mesmo o Frentzen, viu, Reginaldo? Por mais que ele esteja num bom momento, mais animado. E o Hakkinen vem aí. 124 abaixo o Hakkinen. O Hakkinen já vai corrigir a mágica que o Frentzen fez. Realmente foi mágica. Foi uma grande volta do Frentzen. Mas agora o Hakkinen vem na sua normal agora. Sem dúvida, em condições normais, ele tem que virar aí, no mínimo, com toda a mágica do Frentzen, no mínimo 3 décimos abaixo, 3 a 4 décimos abaixo do Frentzen. Se o Frentzen fez mágica, o nosso Mika Hakkinen vestiu a máscara de Mr. A e falou assim, ó, o truque é assim, ó. Esse, rapaz, passou um homem atravessando a pista ali, corajoso, não? Estava recolhendo o pedaço do carro do Fisichella. Foi corajoso. Mas vamos ver como é que o Hakkinen vem. 1:07.08, ele vai para a volta. Tem 1:43.000. O Frentzen, 1:16.600, 336 nessa parcial. Passa 53 milésimos acima. É um tempo ainda muito pequeno. O cara foi abusado, viu? Talvez tudo bem que não estava lá em cima, mas e o susto do piloto?
Ele podia estar tranquilo e seguro. E o piloto que entra na curva e olha aquela figura ali abaixadinha. Fala, o que está fazendo ali aquele homem? Vamos ver o Mika Häkkinen. Vai para 1:39:41. Vai manter sua volta. 1:42:950. 1:42:950. Veio para casa de 1:42. 1:42 lá em cima. Mas o suficiente para recuperar a pole. E o Irvine vai brigar com o Frentzen, vai brigar com o Häkkinen. Passa o Irvine. 1:43:7. Quarta posição do Irvine. Ele faz um tempo melhor. Tá na segunda fila o Irvine, como já esteve nessa segunda fila o Irvine. Mas veio no limite, veio sacrificando o equipamento, veio virando o pescoço, fazendo força. Faltam só 12 minutos e meio para terminar o treino. 12 minutos e meio, Reginaldo Leme. Há tempo ainda para todo mundo ir pro box, arrumar de novo o carro e tentar mais uma vez. A classificação agora é essa, ó. Häkkinen recupera a pole, 1:42:9. Frentzen só 50 milésimos atrás. Depois Coulthard, Irvine, Barrichello na quinta posição e Damon Hill. São os pilotos que têm se destacado mesmo nos treinos. O Salo na sétima posição, a Prost bem com o Trulli em oitavo, o Panis em nono. A Benetton tem Fisichella em décimo, Wurz em 11º, o Ralf já é o 12º, à frente do Zanardi. Depois Villeneuve, Gene, Diniz na 16ª posição. Herbert, Zonta, o Zonta em 18º, o Villeneuve na 14ª posição, 6 décimos atrás o Zonta em relação ao Villeneuve. Depois Della Rosa, Alesi, Badoer e Takagi. O Alesi que não faz um bom treino, o Pedro Paulo Diniz está na frente dele. Pelo tempo que falta, todo mundo ainda vai tentar, vai procurar melhorar o tempo. Vai ser difícil, vai ter que ter muita mágica aí. O Coulthard é que vai tentar. Seria importante para a McLaren o Coulthard na primeira fila. Mas também foi bem gostoso ver a Jordan andando ali na frente, brigando com a McLaren. Quanto mais briga, melhor, não é? É o tempo justo para eles entrarem no box, fazer ali últimos acertos. Nem dá para mexer muito no carro, porque o que se mexe em Hockenheim é asa, e aí todos eles já estão realmente com o mínimo de asa. Aquela asa traseira, o chamado aerofólio, já estão com o mínimo, que é para andar o mais rápido possível em reta. Então não há muito o que mexer. O que há realmente é que fazer aquele ajuste fino, e aí o piloto respirar e mexer com o seu espírito, sua alma, e dizer o seguinte: olha, agora vamos para pro tudo ou nada, vamos melhorar um pouquinho para conseguir posições melhores, principalmente no caso do Irvine, que está na segunda fila, mas está ainda atrás do Coulthard, e tem o Frentzen, que acabou se metendo ali no meio e está, pelo menos no momento, largando na primeira fila. Pode até ser uma ameaça. Você sabe que o Frentzen, correndo diante da sua torcida, é um piloto que está num grande momento, e também a equipe Jordan, o carro Jordan, em grande momento. Um que nunca falhou, sempre esteve em grande momento, que é o motor Honda, isso desde os tempos de Ayrton Senna, mesmo depois sendo apenas uma Mugen Honda, que é uma subsidiária, mas é um grande motor, e numa pista dessa o que vale mesmo é potência. E o Rubinho também se prepara para mais uma tentativa. Ele só observou que nas retas ele está perdendo um pouco de velocidade em relação ao que ele tinha hoje de manhã. Nós temos o Mika Häkkinen na primeira posição, faltam 9:45 para terminar o treino. Primeira posição, Mika Häkkinen. Ao lado dele, fazendo a primeira fila por enquanto, o Harald Frentzen. Depois nós temos o Coulthard em terceiro, com o Irvine na quarta posição. Rubens Barrichello é o quinto e o sexto colocado é o Damon Hill. O Frentzen está aí de novo, agora indo para o box. Saiu, deu uma primeira volta ali, o Frentzen não gostou muito não, voltou para o box. A Ferrari continua na pista com o Mika Salo. Mika Salo vai tentando também subir um pouquinho. Mika Salo está naquela: eu preciso provar tudo para todo mundo. Eu preciso melhorar, eu preciso mostrar que eu tenho braço para pilotar um carro de ponta. Estou tendo essa oportunidade com a Ferrari. Mas é claro que é muito difícil para ele, está chegando agora. Mas ele já vem melhorando, ó. Está só meio segundo acima do Häkkinen. Ele que ocupa a sétima posição no grid. Vem fazendo por enquanto a melhor volta dele, Mika Salo. Pode tentar brigar ali com o Rubens Barrichello pela quinta posição, certamente com o Damon Hill pela sexta posição. Passa o Mika Salo e olha aí, ó, 1:43.577. Ele não foi ameaça só para o Barrichello e para o Damon Hill, não. Ele é ameaça real para o Ed Irvine.
Será que esqueceram de avisar para ele que tem uma história do contrato ali? Ó, cuidado, aquele lá não. Brincadeira. Vem bem. O Mika Salo consegue uma quarta posição. Uma quarta posição. Que é uma ironia, não é? É muito boa para a Ferrari a posição do Mika Salo. É bom para a Ferrari ver que o Mika Salo vai entrar na briga. Mas foi péssimo para a Ferrari e o Irvine perdeu a posição. O Irvine é que vai ter que se virar agora lá na pista. O Trulli que conseguiu chegar no box, pegar outro carro e tentar melhorar sua posição. Nós temos então agora a primeira colocação do Mika Häkkinen, em segundo o Harald Frentzen, em terceiro o Coulthard, em quarto o Salo e só na quinta posição está o Ed Irvine, com o Rubinho em sexto e agora em sétimo o Damon Hill. Certamente, Kleber, foi muito bom para a Ferrari, principalmente para o Salo, mas para a Ferrari reconhecer que o Salo pode ser um piloto que ainda com um trabalho a executar aí nessas 3 corridas que ele tem pela frente até a volta do Schumacher, pelo menos pelo que está anunciado, né? O Schumacher anunciando que volta em Monza. Foi bom por um lado, agora foi péssimo pelo outro, que tirou o Irvine da segunda fila, mas a culpa, na verdade, aí é do Irvine, que cometeu aquele erro na primeira tentativa, perdeu a sua primeira tentativa e não está virando bem. Quer dizer, o Irvine tinha que estar virando muito melhor do que isso. Ele não poderia estar 8 décimos atrás do Häkkinen. Ele que tem que se virar agora, a pressão é toda dele para conseguir, nessa última tentativa que tem o Irvine, para conseguir uma melhor posição aí. O ideal para ele seria pelo menos a segunda posição, ou seja, a primeira fila. E aí vem ele, o irlandês Ed Irvine, vem para a sua tentativa, manda o mecânico sair da frente, sai logo do meu caminho, que eu tô com sede de tempo, enquanto chegava o Salo, né? O mecânico só não podia sair da frente, porque senão ia bater o Salo com o Irvine, aí o estrago ia ser um pouquinho maior. A McLaren vai ficar na expectativa, vai acompanhar essa volta do Ed Irvine. A McLaren está na pole position, o Mika Häkkinen está conquistando a 18ª pole position da carreira dele, a 8ª pole position na temporada, vem dominando absolutamente os treinos em 1999. O Salo volta festejado para o box, afinal de contas, festejado e aliviado, mas leve realmente com essa quarta posição, mostrando que tem carro e tem braço para andar ali entre os primeiros colocados. O Irvine está na pista. Na expectativa o Coulthard, que é lógico, se sente ameaçado pelo Ed Irvine. É um lugarzinho que o Irvine adoraria estar, o do David Coulthard, a terceira posição. Lembrando que tem 1,43 cravado o Frentzen, que é o segundo colocado. Passou com 1,42,9 o Mika Häkkinen. Nesse momento, são apenas 2 pilotos na pista. O austríaco Alexander Wurz, da Benetton, e o Ed Irvine, da Ferrari. Vai abrir uma volta, portanto, com a pista absolutamente limpa. Abre os olhos o Mika Häkkinen para acompanhar o trabalho do rival. Como vem o Ed Irvine. A Ferrari manda o Irvine para a pista na hora exata, no momento correto. Sem ninguém para atrapalhar a volta do irlandês. Agora é com ele. Ele, a Ferrari e a pista. De um lado o Häkkinen, do outro o Coulthard, o primeiro e o terceiro colocados do grid. Tá todo mundo ligado porque o Irvine é praticamente uma estrela solitária do treino. Aí vem o Irvine. Tem um carro ali na frente dele. Ele abriu a volta no momento em que saía do box. Carros mais lentos. Ele se livrou rápido. Parece o Luca Badoer da Minardi. Aí acabou dando azar, né? Acabou, na hora que ele veio para abrir a volta, muita gente saiu da pista. Agora ele passa o carro da BAR. A moçada está tentando não atrapalhar o Ed Irvine. Você vê como é. A Ferrari acertou, escolheu o momento certo, só que na volta de aquecimento, a hora que ele vem chegando, saíram tantos carros aí, e cada um na sua volta de aquecimento, quer dizer, andando muito mais lento. Realmente atrapalhou o Irvine. O Irvine vai completando aí um minuto de volta. Daqui a pouco vai aparecer o tempo do Mika Häkkinen para ver a parcial. O Irvine tinha tudo para fazer uma volta limpa, absolutamente sem ninguém.
A Ferrari fica aí na torcida, 1:16.2, essa segunda intermediária do Häkkinen. Ele já está passando muito acima, foi absolutamente prejudicado, tem mais de 1 segundo, a volta já não é nem tão boa quanto a volta que ele já conseguiu dar. Então ele agora vem tentando tirar tudo, andando acima do limite. Vai acabar provavelmente não brigando nem com o Mika Salo pela 5ª posição. Aí ele vem para a volta, vai completar sua volta. Já passa de 1:43, já vai lá em cima, 1:44.264, não melhora nada. Precisa saber agora, inclusive, o número de voltas que já deu o Irvine. Ele completou agora a 11ª volta. Bassan. Rubinho sai para a pista para a última tentativa. Momentos finais do treino, todo mundo vai brigando. A 11ª posição do Wurst tomou o lugar do Ralf Schumacher. O Barrichello então está na pista. O Barrichello ocupa a 6ª posição. O Barrichello vai brigar ali com o próprio Irvine e com o Salo. Outra vez fora um carro da Prost. Outra vez o Trulli. E treino, hein, Trulli? Depois de uma sexta-feira com a primeira posição, toda a expectativa por vitórias já conquistadas em Hockenheim, em fórmulas anteriores. Mas ele está bem, ele está bem colocado, está na frente do Panis, está na 8ª posição. É uma boa largada para a equipe Prost. O Panis está aí ainda na pista, tentando tomar esse lugar do companheiro do Jarno Trulli. Um bom treino para a equipe do Alain Prost. 8ª e 9ª posições é uma classificação de respeito. Häkkinen, o pole position, muito perto de conquistar a sua 8ª pole position na temporada de 1999, o finlandês Mika Häkkinen. O treino acaba com astral dos mais positivos para o Mika Häkkinen, porque além da pole position que ele está conquistando, está vendo o Irvine ficar lá na 5ª posição. Olha o Panis melhorando, Panis tomando o lugar do Damon Hill, Panis superando o Trulli e o Hill, indo para a 7ª colocação. 1 minuto para o final do treino, todo mundo abrindo volta. Agora são os momentos finais definitivos do treino. E aí vem o Mika Salo na área de escape. Passou no meio do cone ali e vem embora. Fim de treino para o Ed Irvine. Fim de treino para o Ed Irvine. Mika Salo vai largar na frente de Ed Irvine na segunda corrida do Salo na Ferrari. Quer dizer, se o Irvine já foi colocado em dúvida na Áustria, mas deu a volta por cima e ganhou, enquanto o Mika Häkkinen vai abrir ainda uma volta. Mika Häkkinen consegue passar antes do final do treino, vai abrir a sua volta aí o Mika Häkkinen. Se foi colocado em dúvida antes da corrida da Áustria, o Irvine deu a volta por cima e venceu a corrida. Uma boa estratégia da Ferrari com um bom desempenho dele. Imagina o quanto agora vai ser cobrado e pressionado o irlandês. Largando ali na 5ª posição por enquanto, se ninguém ainda vier e tomar o lugar dele, vendo o Mika Häkkinen largar lá na frente, numa pista onde a McLaren é favorita. Vai ter que trabalhar muito a Ferrari, vai ter que trabalhar muito o Ed Irvine para conseguir um bom resultado na corrida, que vai acontecer amanhã a partir das 9 da manhã, com a Globo mostrando ao vivo as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. Daqui a pouquinho, logo depois do treino da Fórmula 1, a alegria e o alto astral de Xuxa Park. O tempo já acabou, agora é todo mundo completando volta. Quem completa a volta tá valendo. Mika Häkkinen vai para fazer a sua 18ª pole position na carreira. A 8ª no ano. Os treinos da Fórmula 1 mostrando toda a força do Mika Häkkinen. Hoje, com a ótima surpresa da Jordan do Harald Frentzen. Aparecendo ali na primeira fila. Tem, é claro, o Coulthard, que vai tentar tomar esse lugar do Frentzen.
O Frentzen tem 1:43 cravadinho, 1:43.000. O Coulthard vem, passa com 1:43.437. Fica acima do tempo do Häkkinen, fica acima do tempo do Frentzen. O treino está encerrado, a primeira fila vai ter mesmo a McLaren de Mika Häkkinen, a Jordan de Heinz-Harald Frentzen, o finlandês e o alemão. Aí vem o Frentzen para completar aí a sua última volta, tá feliz da vida, acenando, vibrando, a torcida saudando o alemão. Eles vieram, os torcedores alemães, todos prontos e definidos que a torcida deles tinha o nome Ferrari, por causa do Michael Schumacher. Aí de repente, não é que o Frentzen pode mudar a história? Deve ter sentido muita mágoa e agora dá a resposta na pista. Comemora mais uma vez a pole o Mika Häkkinen. Diniz vai largar em 16º, Zonta em 18º. Mika Häkkinen é de novo pole, agora com um componente novo, aí a segunda posição do Harald Frentzen. A promessa de boa largada, Reginaldo Leme, amanhã. O Irvine vai vir feito um alucinado lá da 5ª posição. O Salo vai querer mostrar que tem bala para correr na frente. Coulthard, Irvine, Frentzen, Häkkinen. Vai ser uma boa largada. Foi um bom grid montado esse para o Grande Prêmio da Alemanha. Complica um pouco, sem dúvida nenhuma, para os planos de Irvine. A Ferrari vai ter que montar uma estratégia aí, e dentro dessa estratégia vai ter que ter um componente importante, é o Irvine conseguir logo nas primeiras voltas, primeiro ele se livrar do companheiro, o Salo. Isso aí até aí não tem problema. Mas depois tem o Coulthard e o Frentzen, que é para ele não deixar que o Häkkinen se distancie demais, porque aí se distanciar demais, nenhuma estratégia é válida. Enfim, uma corrida que a Ferrari vai ter que trabalhar muito e provavelmente a cabeça do Irvine vai ferver de novo, como ele mesmo gosta de dizer. O Häkkinen é pole de novo e é um show, né, em cima do Coulthard. 9-1 em 10 decisões de grid. O Irvine se deu muito mal e agora fica 1-1 com o Salo, ele que perdia de 7-1 para o Schumacher. O Ralf Schumacher e o Zanardi, 7-3 para o Ralf Schumacher. O Frentzen e o Damon Hill, você vê o Frentzen aí, grande vitorioso do treino. 9-1 no Damon Hill. Fisichella e Wurz, 9-1 para o Fisichella. O Alesi e Diniz, 7-3. E o Diniz, 7 para o Alesi, 3 para o Diniz, que o Diniz nas últimas provas tem sido bem mais rápido. Barrichello e Herbert, 10-0. Esse é o único que está a 0. Depois vem o Trulli e Panis, 6-4. O Villeneuve e Zonta, 6-1 para o Villeneuve. O Mika Häkkinen fez questão de cumprimentar o David Coulthard, fez questão de cumprimentar o Harald Frentzen. Mika Häkkinen é o campeão simpático, não é aquele campeão que não tem aquela marra, aquela máscara. É um cara que parece ser legal, ter bom relacionamento com os seus companheiros. O Frentzen tem o seu dia de herói, larga na primeira fila, larga na segunda posição. O Grande Prêmio da Alemanha, nesse circuito de altíssima velocidade, vai ter esta classificação. Pole position para Mika Häkkinen, na segunda posição, primeira fila, Frentzen. Depois nós temos Coulthard e Salo na segunda fila, Irvine e Barrichello na terceira fila, o Barrichello em sexto. Depois Panis, Hill, Trulli, Fisichella. São os 10 primeiros colocados. Aí completam Ralf Schumacher, Villeneuve, Wurz, Zanardi, Gene. Diniz é o 16º, com o Zonta em 18º. A última informação de Pedro Bassan. Rapidamente aqui com o Rubinho. Rubinho, terceira fila garantida. Você esperava um pouquinho mais aqui na Alemanha? Com o treino da manhã, com a terceira colocação, a gente esperava... Zonta em 18º.